E hoje eu quero te mostrar 5 dicas para você começar a investir em ações, sem enrolação e sem aquela ladainha óbvia que todo mundo já sabe que você tem que escolher boas empresas. Essas 5 dicas essenciais poucas pessoas ensinam e poucos iniciantes sabem lá no começo da sua jornada. Ajuda demais quem quer montar uma carteira principalmente previdenciária para se aposentar. E eu não vou te ensinar a como abrir contas em algumas corretoras ou então plataformas para você investir. Essa parte é muito fácil e existe centenas de vídeos no YouTube ensinando e praticamente todo mundo já sabe. Você pode abrir, por exemplo, uma conta no Banco Inter, é só clicar em acesse sua conta, colocar seus principais dados e depois enviar seus documentos. Nessa altura do campeonato, praticamente todo mundo já sabe esse procedimento. E só uma dica rápida, tome cuidado com corretoras que cobram taxa de corretagem, ou seja, toda movimentação que você fizer de compra de ações, você irá pagar taxas. O Banco Inter que eu utilizo, você não paga nenhuma taxa. E a primeira dica que eu posso passar para vocês é saiba muito bem o tipo de empresa que você está investindo. Resumidamente, existem 5 tipos de empresas. Assim você define muito bem a sua estratégia, sabe o que aquela empresa pode proporcionar de dividendos ou então de crescimento para a sua carteira previdenciária. O primeiro tipo de empresa são justamente as empresas perenes, as empresas do famoso setor BEST, banco, energia, saneamento, seguro e telecomunicações. Essas empresas são mais consolidadas, são empresas entre aspas anticrises, porque mesmo em crise a humanidade precisa delas para poder sobreviver. Então, por exemplo, a BB Seguridade é uma empresa bem madura, paga um bom dividendo, ela não oscila tanto comparada a uma empresa de commodity, claro que teve seus altos e baixos, mas em compensação também o seu principal retorno vai vir dos dividendos e não é mais um retorno tão explosivo, 165%. Geralmente essas empresas é para uma carteira para se aposentar, até porque ela tem um payout, ou seja, a porcentagem do seu lucro que é distribuído em forma de dividendos, bem mais alto. Ela não precisa mais reter tanto lucro para poder crescer e nem para poder reinvestir. Ela já tem um bom caixa formado e consegue distribuir um dividendo bem alto, o que é o caso da BB Seguridade com um payout atualmente de 72%, chegando até mesmo 90-95%. É uma característica dessas empresas mais consolidadas e apresentam um bom retorno sobre o patrimônio, que é o ROI, um bom retorno sobre o capital, que é o ROIC, tem uma dívida também negativa, então não tem dívidas. Essas empresas você tem que comprar no melhor preço possível para receber o melhor dividendo e ter o melhor retorno, porque elas já não crescem mais tanto, então o seu principal rendimento vai vir dos dividendos. Então compre num ótimo preço, siga o preço teto à risca. O outro tipo de empresa são empresas de commodities, por exemplo, a Agro3, uma empresa que o próprio nome já diz, no setor do agronegócio. Então é uma empresa que paga um dividendo muito alto quando a commodity está em alta ou então tem algum caixa retido, mas quando está em baixa, as cotações caem, o lucro cai bastante e assim vai indo. Então empresas de commodities não são ruins, mas tem que saber comprar, principalmente comprar barato e no ciclo de baixa. Por exemplo, a Brasil Agro, lá em 2019, quando a soja, o milho, o boi e diversas commodities que ela produz começou a disparar, a empresa disparou junto. Ela saiu de R$15 e chegou até mesmo R$34, então quase 200% de ganho de capital. E ela representou um bom rendimento em 10 anos, 467%. E geralmente, quando a commodity está muito em alta, o seu preço sobre o seu lucro, ou seja, o valor que você é capaz de comprar a empresa comparado ao seu lucro, geralmente fica mais baixo porque o lucro sobe muito. Então ficou em 4 vezes 2021 e 2022 e 2023, quando as commodities começaram a cair, acabou se elevando, como está hoje em quase 10 vezes, acima da sua média de 8 vezes lucro. E essas empresas podem ter a dívida um pouco mais alta, quando a commodity está em baixa, também cai o seu rendimento, que é o caso do seu ROIC, retorno sobre o capital investido, 7,3%. Então esse retorno de 7,3% sobre o seu capital, logo a sua dívida adquirida, está rendendo menos do que o custo da sua dívida. Se você for observar a dívida da Agro3, ela custa mais do que 7,3% ao ano. Então é normal quando a commodity está em baixa. Outro tipo de empresa são as small caps. Então são empresas menores, então ela tem o fator tamanho a seu favor. Pegando por exemplo o Banco do Brasil. Hoje ele tem praticamente 150 bilhões de valor de mercado. Então não tem mais tanto para onde crescer. Ele já está em todo o Brasil. Agora, se você pega um banco pequeno, que tem 5, 10 bilhões de valor de mercado, esse banco tem mais espaço para poder ocupar, logo consegue crescer muito mais rápido.
que é o caso, por exemplo, da Indústrias Home, uma empresa industrial. Ela está em queda hoje porque justamente o aquecimento da economia impacta diretamente na sua demanda. A confiança do empresário industrial está em queda, mas é uma empresa que rendeu 677% em 10 anos. Temos casos de small caps que renderam 1.000, 2.000% em 10 anos. Então realmente o retorno é muito mais explosivo, mas se você for pegar sua cotação, ela pode variar bastante, por ser uma empresa menor. E geralmente essas empresas menores, que estão em fase de crescimento, elas podem ter uma dívida um pouco mais alta, o que acaba impactando um pouco seus dividendos, o que é o caso da Indústrias Home. Por exemplo, seu dividendo está na casa dos 6%. Caso futuramente ela quitasse essa dívida, chegasse a um patamar que ela estabilize, ela pode aumentar seu payout, que hoje está em 45% para quem sabe 80%, pagar um dividendo maior e ter um crescimento dos lucros um pouco menor. Mas em compensação, num cenário hipotético que você compra ela a R$ 12,11 e ela paga um dividendo de 2,4, que foi o que pagou em 2020, você iria receber 19% de dividendos no ano. Então essas empresas, novamente, têm um potencial de crescimento muito maior. O dividendo pode ser mais fraco quando estão em fase de crescimento, mas depois, quando estabilizar e for uma empresa robusta, pode pagar um dividendo bem alto. Então saiba identificar as fases. Outra empresa de um setor bem delicado é o setor de varejo. Tá certo que a Vivara é destaque nesse setor. É uma empresa hoje que está nos holofotes, negociada 15 vezes o seu lucro e não paga um bom dividendo. Geralmente, para bem dizer quase todas as empresas de varejo, não é uma boa pagadora de dividendos, porque elas têm margens muito apertadas. A margem da Vivara é porque ela é um ponto fora da curva e o seu foco não é o povão, é pessoas de alta renda que compram joias e acessórios, principalmente de um alto custo, ou seja, com margens melhores. Mas se você for pegar, por exemplo, uma Casas Bahia, Magazine Luiza ou então uma Americanas, todas elas estão dando prejuízo. Elas têm margens muito apertadas, hoje está menos 9%, então a cada R$100 vendidos, ela toma R$9 de prejuízo, e quando ela teve sua melhor margem, que foi lá em 2020, foi 3,4% de lucro. É muito baixo. Qualquer enfraquecimento da economia, aumento dos juros ou qualquer perrengue que acontecer durante o caminho pode afetar diretamente o seu lucro e dar prejuízo. Então essas empresas que têm o foco principalmente no varejo tradicional é muito arriscado. Pode sim te dar um bom retorno, mas para uma carteira para se aposentar e viver de dividendos não faz sentido. E outra empresa bem famosa também, considerada uma das melhores empresas do Brasil, é a WEG. É uma empresa de crescimento. Tanto é que ela é negociada quase 30 vezes o seu lucro e quase 10 vezes o seu valor patrimonial. E nos últimos anos, na verdade, hoje ela é o ano que está mais barata, 27,8 vezes o seu lucro. A média é 34 vezes. Então o mercado enxerga muito crescimento e chegou a pagar 13 vezes o seu valor patrimonial. Então é um valor muito alto. Então é uma empresa que gera muito valor para o acionista. Ela tem um ROI de 33% e um ROIC de 27%. Então só para você entender, se a Selic está rendendo 13% ao ano, a empresa consegue render 27% com base nessa dívida. Então ela tem indicadores muito altos, não tem dívidas, por mais que seja uma empresa de crescimento, a sua dívida é negativa comparada à sua geração de caixa, cresceu em média 30% ao ano nos seus lucros e tem uma margem excelente, 17%, além de ter um payout de 50% ainda, podendo aumentar no futuro. Então não é que ela não pague um bom dividendo, mas como ela cresce tanto e o mercado paga caro por ela, o dividendo acaba ficando baixo. Fazendo uma conta de padeiro, uma conta bem simples, em 2023 ela pagou 1,6% de dividendos. Se ela fosse negociada em torno de 4 vezes menos, o que seria 6,7 vezes o seu lucro, o que é normal para uma empresa, por exemplo, previdenciária, 1,6% vezes 4, ela pagaria 6,4% de dividendos. Então, não é que ela não pague um bom dividendo, é que ela é negociada muito cara, o mercado enxerga muito valor. Até porque o seu crescimento foi muito explosivo. Em 2018, ela teve um lucro de 1,34 bilhões e em 2023, 5,8 bilhões. Então, em questão de 5 a 6 anos, ela triplicou o seu lucro. E em 2014, ela teve um lucro de 963 milhões. Então, digamos que em 2024, ela também cresce seu lucro, que é o esperado, para mais de 6 bilhões. Então, ela multiplicou o seu lucro por 6 em questão de 10 anos. É uma empresa de forte crescimento. Então, por isso, saiba identificar as empresas da sua carteira. Existem os 5 principais tipos: empresas previdenciárias, empresas small caps, empresas de commodities, empresas de varejo e outros segmentos mais arriscados em empresas de crescimento. Agora, outro ponto
é você estipular metas para a sua carteira. Então não adianta você ficar comprando ações sem saber aonde quer chegar, principalmente para poder se aposentar, o que é o foco de 99% das pessoas. Pense comigo, eu quero no mínimo R$1.000 por mês de dividendos com a Taesa. É o valor que eu estipulei com essa empresa. Então você vai estipular metas de acordo com as empresas que você possui na sua carteira. Essa é a forma mais fácil para você identificar aonde quer chegar. Então a Taesa, se você quiser R$1.000 por mês, logo em 12 meses seria R$12.000 por ano. Multiplique sempre esse valor por 12, porque metas anuais fica mais fácil estipular. Pode ter meses que ela paga um dividendo mais fraco, mas pode ter meses que paga outros dividendos maiores. Então o que vai importar é a média anual. Então fazendo a conta de padeiro, você poderia estipular da seguinte forma: como eu quero R$12.000 por ano e ela pagou em 2022 R$4,85 por ação, claro que foi um ano atípico. Você pode somar a média dos últimos 5 anos, de 2023 até 2019, chegaria em R$17,36. Dividindo por 5, uma média de 3,47 de dividendos por ação. Ficou menor que 2022, mas acima de 2023. Ficou uma média bem justa. Então se você dividir R$12.000 que você quer com a Taesa por 3,47 de dividendos por ação, chegaria em 3.458 ações. Aí que entra um ponto importante. Você sabe que a Taesa é uma ótima empresa, tem seus problemas como qualquer outra empresa, está com a dívida um pouco mais alta, mas é normal de empresas passar por ciclos de investimentos. Então para você comprar hoje 3.458 ações no preço de R$ 36,21, você precisaria de R$128.000. Mas como qualquer empresa listada na bolsa, se você for pegar sua cotação padrão, ela oscila bastante. Então hoje você precisa de 128 mil, mas se você comprar essa Taesa, por exemplo, a R$ 33, que ela chegou várias vezes nos últimos meses, chegou até mesmo abaixo de R$ 33, para você comprar as mesmas 3.458 ações, mas a R$ 33, você precisaria de 114 mil. Se você comprasse R$ 36, precisaria de 128 mil. Então caiu R$14.000 do gasto que você teria para adquirir as mesmas ações. Agora outro ponto que influencia também, e é muito benéfico você utilizar a quantidade de ações para chegar nas suas metas, é por exemplo com o Banco do Brasil. Sua estimativa de dividendos em 2023 é R$ 5,93. Então novamente, se você quisesse R$12.000 por ano, dividido por 5,93, você precisaria de 2.023 ações. Mas aí que entra o payout. O Banco do Brasil está com payout hoje, na verdade, 45%. O site está marcando 41% porque não atualizou ainda. E se ele pagar um dividendo de 5,93 com 45% de payout, se ele aumentar seu payout para 50%, que é a estimativa, em 2025, você multiplicando 5,93 por 50 e dividindo por 45, chegaria em R$ 6,58 por ação de dividendos só de ele aumentar o payout, sem ele precisar lucrar mais. Então se você tivesse 2.023 ações vezes 6,58, você receberia R$ 13.000 de dividendos em vez de 12 mil. Então você na verdade não precisa de todas aquelas ações que você imagina, porque as ações vão crescendo lucros, vai ter outros fatores que vão impactando na distribuição de dividendos. Mas foque em número de ações para você conseguir comprar barato. Se você for pegar o Banco do Brasil, ele chegou a custar R$ 28. Óbvio que você não tem bola de cristal para saber quando está na sua mínima histórica, mas se você comprasse 2.023 ações a R$ 57, que é o preço de hoje, precisaria 115 mil. Quem comprou 2.023 ações, digamos que no preço médio de R$ 35, que eu já tive esse preço médio, já consegui comprar ações do Banco do Brasil a 30, a 31 reais, a 33 reais, e se você tivesse aproveitado essas oportunidades e comprado a 35 reais, você precisaria de 70 mil reais. Então, em vez de você gastar mais de 115 mil, você com 70 mil reais tivesse comprado no passado, receberia o mesmo dividendo de quem gastou 115 mil reais hoje. Então, foque em número de ações para comprar barato. Seu principal retorno vai vir do preço que você vai comprar. Por exemplo, Luiz Barsi, lá no passado, claro que faz décadas que ele comprou nesse preço, comprou o Banco do Brasil a 60 centavos. Aí o banco foi crescendo o lucro, foi crescendo cotação porque cotação acompanha lucro e hoje ele custa R$ 57. E sua projeção é pagar R$ 5,93 de dividendos por ação em 2024. Então se você dividir 60 centavos que o Luiz Barsi comprou o Banco do Brasil há 20 anos atrás, hoje ele receberia 993% de dividendos por ano com base naquele preço que ele comprou. Então quando você estipula meta em número de ações, seu dividendo também vai crescendo com o tempo com base no lucro da empresa
E se tiver alguma queda que a ação custe menos, você aproveita e compra mais ações com o mesmo valor que você já iria investir. Agora, outro ponto que impacta diretamente para quem está começando é a variação da carteira e os seus riscos. Então, quem está começando geralmente tem aquele receio de investir em ações. Mas pense comigo, essa é a minha carteira. Eu tenho somente 6 ações por enquanto, até porque eu tenho baixo valor investido ainda, praticamente R$20.000. O que acontece? Eu escolhi uma ação de cada segmento. Eu tenho a Transmissão Paulista, o próprio nome já diz, no ramo de transmissão de energia. Eu tenho Irani, que é no ramo de papéis e embalagens. Eu tenho Indústrias Home, segmento industrial. Eu tenho o Bradesco, que está no mesmo segmento do Banco do Brasil que eu também tenho na minha carteira. Mas o que acontece? O Bradesco tem focos diferentes do Banco do Brasil. Enquanto o Bradesco foca para emprestar dinheiro para pessoas físicas e também para médias, pequenas e grandes empresas, o Banco do Brasil tem uma carteira de crédito voltada principalmente para o agro. Então, por exemplo, hoje o Bradesco está em crise, está bem descontado e bem barato. Já o Banco do Brasil está com seus maiores lucros da história. Então, por mais que sejam duas ações do mesmo segmento que são de bancos, são ações que estão em fases diferentes por serem diferentes. Então não é excesso de diversificação, não estou pulverizando a carteira. E também eu tenho ações de seguros com BB Seguridade. Então podemos observar que minha carteira fica muito sólida em questão de dividendos. Fazendo uma conta bem rápida com base na noção de mercado que eu tenho, mas uma conta bem de padeiro, a Transmissão Paulista por volta de 8% podemos esperar de dividendos em 2024, a Irani por volta de 8%, considerando o dividendo extraordinário, Indústrias Home por volta de 6 a 7%, 7%, Bradesco por volta de 8%, BB Seguridade em torno de 10% e Banco do Brasil em torno de 10% também. Então chegaríamos em 51% de dividendos com 6 ativos, dividindo por 6, uma média de 8,5% ao ano. Mas o que acontece? Digamos que o Bradesco, em vez de pagar 8% de dividendos que nós esperamos, caia 4% do seu pagamento, pague somente 3 a 4%. Então eu teria 47%, dividindo por 6, ainda ficaria 7,8% de média de dividendos. Então por mais que uma ação tenha alguma queda nos dividendos, aconteça algo fora da curva, algum prejuízo inesperado, sua carteira consegue manter uma boa média de dividendos. Agora imagina quem tem 8, 10, 12 ações. Por mais que uma ação está indo mal, as outras 8, 9, 10 ações estão indo bem. E você tendo várias ações, você identifica qual ação que fica melhor para você investir. Esse gráfico fica ainda melhor para entendermos a diferença. Minha carteira está 26,7% em energia elétrica, 24,8% em papel e celulose, embalagens, 20% em bancos, 18,8% em máquinas e equipamentos, segmento industrial e 9% em seguradoras. Nenhum setor depende do outro, então um pode estar indo muito bem, o outro pode estar indo muito mal, o que gera uma boa diversificação na minha carteira. Então você pode ter, por exemplo, 2 ações de cada segmento, 2 ações bancárias, 2 ações de energia, 2 ações de seguros, 2 ações de commodities e por aí vai, não tem problema. Você estando bem diversificado, sua carteira consegue manter uma boa média de dividendos. Mas só tome cuidado com o excesso de diversificação. Pegando, por exemplo, o Bradesco e o Santander, são 2 bancos com basicamente o mesmo foco. Tanto é que os dois estão com queda nos seus resultados e estão passando por uma fase difícil, enquanto o Itaú e o Banco do Brasil estão indo muito bem. Por exemplo, o Santander e o Bradesco, ambos negociam num preço sob lucro acima de 10 vezes acima das suas médias porque o lucro acabou caindo. Ambos negociam abaixo do seu valor patrimonial, que é 0,93 o Bradesco e 0,97 o Santander. Então os dois bancos têm sua carteira de crédito, eles emprestam dinheiro para pessoas físicas principalmente. Então ambos estão com calote bem elevado, com uma inadimplência bem alta. Então você tendo os dois na sua carteira e comprando os dois, não faz muito sentido. São 2 bancos que estão passando pela mesma fase e têm basicamente o mesmo modo de atuação. Então ter os 2 bancos na mesma carteira não faz muito sentido, principalmente para quem está começando, vai ficar uma carteira muito dependente dessas 2 ações. Então tome muito cuidado com isso, não é que você não possa ter 2 ações do mesmo segmento, mas elas precisam ter focos diferentes, o que é o caso do Banco do Brasil e do Bradesco. Caberia as 2 na mesma carteira, numa boa. Agora outro ponto é você escolher ações que tenham um bom lucro e que tenham boa perspectiva, um bom futuro de crescimento dos seus lucros. Então isso que importa. Olha, por exemplo, a Grendene. Ela pagou um dividendo de 21% e subiu somente 9%, porque o mercado não acabou disparando a ação e subindo 20, 30% para poder receber o dividendo.
é que esse dividendo foi não recorrente. O que acontece? Ela não é uma boa pagadora de dividendos. Se você for observar a sua média aqui embaixo, ela pagou 19% em 2023 e 21% por causa de efeitos não recorrentes. Mas em 2022 7%, em 2021 até conseguiu um dividendo de 10%, também não recorrente, mas o restante do 3-4%. E é uma empresa com pouca barreira de entrada. Ela fabrica e vende marcas de calçados, então não faz muito sentido. Essas empresas sofrem uma grande pressão de concorrentes e teve inclusive um payout de 224%. Então se ela lucra 100 milhões no ano, ela pagou 224 milhões por causa de um dinheiro recebido que não fazia parte do seu planejamento. Mesma coisa em 2021, ela pagou 10% de dividendos naquele ano por causa do seu payout, ela pagou 129% do seu lucro. Aí em 2022, pagou somente 50%, o que já é um bom payout, mas o dividendo acabou caindo para 5%. Então tome cuidado com essas empresas que pagam o dividendo fora da curva e não têm uma perspectiva de pagar esse bom dividendo no futuro. Agora a Klabin, por que ela é uma empresa que está com um dividendo relativamente baixo, mas subiu 44% e está quase R$5? Porque é uma empresa que acabou de entregar diversos projetos e investimentos que ela estava fazendo de mais de 10 bilhões de reais, que vai aumentar sua produção e tem uma perspectiva de crescimento de sua produção todos os anos. Olha a diferença que fez o projeto Puma II. Em 2023, por causa do começo das suas operações do projeto Puma II, aumentaram 165 mil toneladas de produção. Aí em 2024 vão aumentar 350 mil, em 2025 400 mil, em 2026 440 mil, em 2027 460 mil. Então os investidores já foram precificando a ação de acordo com o seu crescimento. Ela tem uma perspectiva de crescimento todos os anos por causa desse projeto. Eles investiram 12 bilhões de reais. Foi o seu maior investimento da história da Klabin. Então é diferente você comprar uma empresa quando não tem uma boa perspectiva de crescimento, o dividendo, se crescer, vai ser pouco, quando você compara uma empresa que já tem um investimento, um planejamento definido para os próximos anos, que destaca um bom crescimento, seja no seu volume de vendas, no seu lucro, na sua produção. Então tudo isso vai impactar. Escolha empresas com crescimento futuro. Podemos até mesmo utilizar o Banco do Brasil como exemplo. Em 2023, ele lucrou 33 bilhões. Em 2022, 29. Em 2021, 19. E agora a expectativa, como o próprio banco divulgou, é entre 37 e 40 bilhões. Mas o que deixa muitas pessoas animadas, principalmente quem busca dividendos, é esse indicador, o payout. Por exemplo, o banco tem uma expectativa de 37 a 40 bilhões. Digamos que ele chegue em 38,5 bilhões, que é a sua média entre 37 a 40. Se você multiplicar por 0,45, que seria 45% do seu lucro distribuído em forma de dividendos, como o banco já definiu para 2024, chegaria em 17,3 bilhões distribuído para quem é acionista. Se você dividir pelo total de ações, chegaria em um dividendo de 6,04. Agora olha a diferença que faz um simples aumento de payout. Em 2025, o banco já deu sinais, assim como já havia dado em 2023, que iria aumentar o payout, só que agora para 50%. Aumentou em 2024 para 45% e a expectativa é 50% para 2025. Então, se você multiplicar 38,5 bilhões por 0,5, 19,25 bilhões distribuído em forma de dividendos com o mesmo lucro. Isso sem estipular um crescimento no seu lucro. E se você for dividir pelo total de ações, em vez de ele pagar um dividendo de 6,04, um dividendo de 6,71, um crescimento de 10% dos seus dividendos, isso sem lucrar mais, estipulando o mesmo lucro que teve em 2024 para 2025. Então o mercado projeta um bom crescimento nos dividendos, por isso que o banco acabou subindo bastante. Ele tem uma boa perspectiva de crescimento. Então foque em ações que cresçam dividendos e cresçam lucros. Agora outro ponto, talvez um dos mais importantes, eu vou te mostrar na prática a diferença que faz. Por exemplo, com a minha carteira, se formos ver em proventos, recebidos e também futuros, eu já recebi R$ 888, mas agora no dia 10 de abril eu vou receber da Transmissão Paulista R$ 1,96 por ação, como eu tenho 207 ações, R$ 345 de dividendos numa pancada só, um dividendo bem alto. Agora preste muita atenção nisso, R$ 345 de dividendos que eu vou receber. Se eu fosse reinvestir na mesma empresa, na Transmissão Paulista, dividido por 25,76, que é a sua cotação, eu compraria 13 ações para arredondar, não tem como comprar ações quebradas. E a Transmissão Paulista
está com expectativa de pagar um dividendo também por volta de R$ 2,20 por ação em 2024. Então 13 ações vezes 2,20, o meu dividendo que eu recebi, que já foi um rendimento de R$ 345, reaplicados na mesma ação, me renderia R$ 28,6 em 2024. Então é rendimento sobre rendimento. E R$ 28,6 dividido por 345 que eu investi me daria um dividend yield de 8,2%. Então o meu dividendo em cima do meu dividendo seria 8,2%. Agora, se eu pego esses R$ 345 e em vez de reinvestir na mesma empresa, eu compro outra empresa da minha carteira que esteja mais barata, que é o caso de BB Seguridade, digamos que eu compre R$ 345 dividido por R$ 32,96 por ação. Eu compraria 10 ações. Se formos multiplicar 10 ações por um dividendo de R$ 3,40, que é o esperado somando o seu programa de recompra de ações, eu receberia R$ 34 com o mesmo valor investido. Dividido por R$ 345 que eu investi, 9,8% de dividendos em cima do meu dividendo já recebido. Com a Transmissão Paulista, eu iria receber por volta de 8,2%. Então 1,6% a mais só nesse único pagamento de dividendos que eu reinvesti de uma maneira mais sábia. Agora imagina todo o dividendo que você recebe, você reinvestir da maneira mais certa e comprando as empresas que estão mais baratas e que também tem um bom crescimento de lucro pela frente. No final, o seu resultado vai ser outro e você vai crescer muito mais rápido seu patrimônio, chegar muito mais rápido no seu objetivo. Então não reinvista os dividendos na mesma empresa, só se ela estiver realmente barata. Mas fora isso, compre o que está mais barato na sua carteira e que tenha uma melhor perspectiva de pagamento de dividendos. Então o principal fator que vai acelerar, principalmente quem está no começo, é aportar cada vez mais e reinvestir os dividendos da melhor forma possível. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês, fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.